E aí pessoas, bom, aqui é o Alexandre e rapaz, tá quente no Brasil ultimamente, hein? Aqui no DF, temperatura ambiente na minha casa, 30 graus, não tem muito o que fazer, não tenho ar-condicionado, tô com um ventilador aqui, talvez você ouça um pequeno ruído de fundo, não tem muito a ser feito, mas sabe o que tá mais quente ainda? A RX 6600 Biostar, é a placa que eu venho tratar hoje, chegou umas 2 semanas no Brasil, custando R$ 999 na Terabyte, algumas pessoas se interessaram muito, mas outras pularam fora do barco. E aí, será que é uma opção ainda válida no Brasil? Será que ainda tem alguma coisa que as pessoas não estão notando? Vamos ver isso no vídeo. E não se esqueça, é claro, de deixar o like e se inscrever no canal. Eu acho que já vou tirar aqui para vocês uma dúvida que talvez vocês tenham dela, é que se tem a performance mesmo de uma 6600. E sim, tem. Saca só. Eu não testei muitos jogos, até porque já tem muito conteúdo de RX 6600 aqui no canal. Esse aqui é o novo CS2, coloquei primeiramente em Full HD no baixo, e para minha surpresa, usando um i5 13600KF, é claro, depende do processador, né? Mas com esse i5 aqui, eu estava ali com uma média de FPS de cerca de 330 por aí, com o uso da placa em 99 a 100%. Logo, vocês podem ver que a placa fica em 100% no CS2, isso é muito interessante. Então eu resolvi abaixar a resolução para 720p para ver quanto seria. Claro, eu coloquei aquele comando que aumenta o FPS limite para 0 no caso, né? Claro que eu coloquei aquele comando que aumenta o FPS limite e eu tive a média de cerca de 389, 390 no Deathmatch na Dust 2. A temperatura por enquanto da placa, vocês vão ver, na casa de 70 graus e hotspot 86. Isso, é claro, num jogo mais leve tipo CS. Dota 2 é um irmãozinho do CS, coloquei uma configuração gráfica média em Full HD e eu consegui uma média parecida com o do CS, cerca de 288 a 300 FPS em cenas onde tem muita teamfight. Temperatura da placa na casa dos 78 graus e hotspot, vejam só, 97 a 98 graus. Tá alto, hein, gente, o hotspot. Geralmente eu gosto de hotspot não chegando aos 90, esse é claro em placas de mais baixo custo. Eu sei que quem for pegar uma placa mais alto custo, o Triplefan, geralmente o hotspot será menos do que isso. Temos o Warzone 2 no caso aqui, coloquei em Full HD e deixei a qualidade gráfica no baixo. E a média no Warzone foi muito boa, cerca de 160 FPS, o uso da placa 99, 100% de uso, temperatura ali 98 graus, hotspot 97. Então vocês estão vendo que a placa tem um hotspot um tanto elevado a depender do jogo que vocês jogarem, é claro, depender das condições. Acabei de informar para vocês, temperatura ambiente aqui de casa 30 graus, tem um processador que é um tanto esquentado e não tem um ar condicionado. Já um jogo mais novo, temos aqui o Alan Acordado, Alan Wake. Eu coloquei em Full HD, mas é com FSR, tá? FSR em qualidade para 720. Coloquei a predefinição no baixo, mas coloquei a textura no médio, porque a placa tem 8 GB de VRAM, achei que poderia colocar um pouco mais de textura nela. Não achei interessante colocar no alto, porque ficaria muito perto do limite de 8 dessa placa, mas tá aí para vocês como for a performance. A média cerca de 60 a 64 FPS, num local mais pesado, que é na floresta, chovendo um pouco, temperatura 74 e hotspot 91. Aqui ficou mais tranquilo e conseguiu rodar o Alan Acordado em cerca de 60 FPS. Testei também colocando 1440 com FSR em qualidade para ver o que aconteceria, agora tudo no baixo mesmo, tá? Não é no mínimo possível porque tem como reduzir um pouco mais, mas é no baixo. E eu consegui uma média de mais ou menos 44 a 46 FPS no mesmo setor, na mesma região. Então a placa dá conta do Alan Acordado, seria melhor jogar em Full HD usando o FSR 720p. Incrível isso, né? Não imaginava que esse dia ia chegar tão rápido assim. Agora, testei o Cyberpunk 2077, por incrível que pareça foi melhor. Coloquei no alto, com textura no alto, em Full HD e ficou a média de cerca de 60 a 70 FPS, a depender da localização. Naqueles trechos mais pesados, na casa de 60, nos mais leves, na casa de 70. Na média, 65. Temperatura da placa estava dando em torno de 98 e hotspot 96, como também vocês viram no Warzone e como também vocês viram no Dota. O último que eu testei foi o Deus da Guerra, coloquei no Ultra em Full HD e eu consegui uma média de cerca de 70 FPS, mas com alguns setores chegando aos 60, um setor muito pesado, que aqui enfrentando a Jormo Grande, eu acho que o nome, né? Cai um pouco mais o FPS, mas nada demais, até porque não tem muita diferença desse jogo do alto para o Ultra. Eu resolvi colocar no Ultra mesmo para deixar uma dificuldade maior para a placa, mas ainda assim ficou bem tranquilo. Temperatura 78 e hotspot 96 no entanto.
Então, falando só do desempenho básico dela, a RX 6600 Biostar realmente tem um desempenho de uma RX 6600. Não há enganação aqui, tá? Você não está comprando gato por lebre, mas vocês podem ver que a refrigeração não é nada boa, nada positiva, que gera de se esperar pela aparência. Isso eu vou falar mais tarde. Fica aí no vídeo, não se esqueça de deixar o like. Eu, primeiramente, resolvi comparar com uma placa que é muito comprada, a RX 6600 ASRock. As pedras, né? As pedras, elas são vendidas ali por cerca de R$ 1.200, às vezes você encontra na Kabum, às vezes você encontra na Terabyte, e ela é uma decisão mais coesa, tá? Vamos ver como é que fica a diferença entre essas duas, de temperatura no caso. Coloquei o Horizon Zero Dawn em Full HD no máximo, e enquanto a Biostar tem uma temperatura de cerca de 75 graus, com hotspot 93 e 94, nós vemos nas mesmas condições, no mesmo dia, na mesma configuração, no mesmo PC, com a diferença só de uns 30 minutos de um teste para o outro, a 6600 fazendo 64, mais ou menos isso, e hotspot de 81, 82, tá? Nesse jogo aqui. Então aqui a diferença está mais ou menos beirando a cerca de 12 a 13 no hotspot e cerca de 10, 11 na temperatura média da placa. Também testei no Deus da Guerra, porque o Deus da Guerra é um jogo que estressa mais às vezes, e tá aí para vocês as duas placas. A temperatura da Bia está na casa de 78 graus, enquanto da ASRock 66, e o hotspot 96, enquanto da ASRock 82, 83. Então a distância ali das temperaturas se manteve tanto no Horizon Zero Dawn, tanto no Deus da Guerra, só que é claro, aqui no Deus da Guerra ficou até um pouco mais quente. E a média de FPS, vocês estão vendo que é praticamente a mesma coisa, cerca de 1 FPS de diferença, que é margem de erro. E vejam também que isso pode ser devido ao clock da ASRock conseguindo cerca de 2.400 MHz, enquanto o da Biostar cerca de 2.200, 2.300. E será que tem como reduzir essa temperatura, fazer alguma coisa? Sim, você usando, por exemplo, o software da AMD, você consegue reduzir um pouco da temperatura. Coloco para vocês um exemplo. Lá nas opções do software da AMD, lá em desempenho, vai ajustando e coloca para personalizar as fãs aí da sua placa, tá? Tá aí para vocês o tutorial no vídeo. Eu coloquei aqui um perfil da minha cabeça, mas isso aqui depende de cada um, tá? Eu coloquei de 30 em temperatura de 30, 45 temperatura de 50, coloquei de 55 temperatura de 60, 65 temperatura de 70 e 80 em 80 também. Logo, a rotação ficou bem mais alta do que no perfil de fábrica. E outra coisa que eu fiz também foi um pequeno undervolt. Eu retirei a placa da tensão de 1150 mV e coloquei 1125, o que não é nada agressivo, tá? É bem mais tranquilo. Tem gente que vai conseguir reduzir mais até. Como eu queria só fazer um teste básico assim, eu achei que já era o suficiente para esse vídeo aqui. E vejam já no Deus da Guerra como é que fica. Antes, em estoque, fica 77 a temperatura, depois de fazer os ajustes, 72. E já no hotspot era 94, 95 e a temperatura caiu para 88, 89 e já ficou bem mais suave. E olha só, não temos diferença aqui no desempenho, tá o mesmo desempenho, inclusive em alguns casos a frequência pode subir porque a temperatura está mais baixa, né? Então eu fiz um ajuste simples na placa e consegui uma melhor temperatura, não ficando naquele caso de 95 graus. Consegui reduzir cerca de 7 graus no hotspot e cerca de 6 graus na temperatura média. Então sim, é possível você reduzir a temperatura dessa placa, do jeito que eu deixei aí, já deve servir para a maioria das pessoas que compraram essa placa, se você está vendo uma temperatura muito ruim dela. Depende muito de caso, de onde você mora, da sua região. Agora, tem uma coisa que eu posso não indicar que vocês façam. Eu não posso indicar que vocês tentem aumentar o consumo dessa placa. O consumo é muito bom dela, cerca de 100 watts, é pouco pra caramba, né? Parece com da 6600M. A da ASRock também fica nessa casa, mas você pode ir lá no Power Limit e aumentar o consumo para 115 watts. Olha só o que acontece. Aumentando o Power Limit para 115, vocês estão vendo na tela aí que fica na casa de 105 graus de hotspot e 82 de temperatura média. Nada bom, nada legal, não recomendo, não é interessante. Coloca o lado a lado aí, como é que fica em estoque, como é que fica aumentando a tensão. Nada bom, meu povo. Mesmo em estoque já estava melhor, né? Cerca de 10 graus a menos. E mesmo naquele perfil que eu fiz, não dá certo, tá? Realmente vai chegar a uma temperatura acima do 100 de hotspot. Então, mostrando para vocês colocando a 115 e mostrando para vocês com a melhor configuração otimizada ali, podem ver que a temperatura muda drasticamente, a cerca de 10 graus na média e cerca de 17 graus ali no hotspot,
e a média de FPS não mudando praticamente nada. Nós temos sim um clock mais alto do GPU e ainda assim isso resulta em 1 FPS de diferença, quem sabe nem isso. Então não vale a pena. O negócio mesmo não é fazer overclock, aumentar consumo, isso não vai fazer diferença. Geralmente nessa geração 6000 é complicado, ainda mais para esse modelo. O negócio mesmo é você fazer undervolt e fazer controle de fãs. Isso vai importar para um caramba, tá? Ainda mais nesse modelo aqui. Agora, talvez uma dúvida que fosse de vocês é em relação ao barulho dessas fãs. O quanto de barulho que elas fazem. Isso aqui é um ponto positivo, que elas não são barulhentas. Eu vou deixar para vocês 2 trechos. Um colocando em estoque, é bem baixo mesmo, e outro com ajuste que eu fiz. E é claro que assim, aumenta a rotação, vai aumentar o barulho, mas nada demais. Então não posso reclamar a respeito do barulho da fã, assim como você tinha visto num review antigo que tem no Hardware Unboxing de um modelo Biostar RX 6600 XT. Eles reclamaram muito do barulho, nesse caso eu posso deixar passar porque realmente, mesmo com perfil mais alto de fãs, ainda está no nível que eu acho aceitável. Agora que já passamos da parte básica de desempenho e de usabilidade, vamos para o elefante na sala, falar da placa em si, do que tem por dentro, da onde que ela vem e mais algumas coisas. Primeiramente, se você for no site da Terabyte, já tem em estoque agora, nós temos o modelo custando R$ 1.300, já não aconselho, né, porque ela estava R$ 999, esse aqui é um valor mais alto do que a ASRock, nem é compra para vocês, né? Podem ver aqui que a imagem de divulgação tem essa carenagem aqui. Essa carenagem ela é muito conhecida já pelo pessoal, tem uma GTX 1050 Ti com a mesma carenagem. Essa placa, no caso, é da Colorful, então podem ver que é praticamente a mesma coisa. Olha só, 6600, 1050 Ti, 6600, 1050 Ti, é praticamente a mesma coisa. Então, eu acho que antigamente era uma dissipação parecida com essa, tanto que o modelo do vídeo do Hardware Unboxing foi muito criticado pelo barulho que faz, e eles devem ter mudado isso, né? A imagem de divulgação que vem é uma, mas o modelo que vem para vocês é um modelo um pouco diferente aqui na carenagem dele, tá? E tenho por mim que não é um problema, porque é melhor, ao meu ver, essa dissipação aqui desse modelo do que do outro, tá? Ainda mais em relação à ventoinha, que é menos barulhenta. Mas aí é que começa uma coisinha que eu tenho que mostrar para vocês. Os meus inscritos mais antigos talvez já saibam disso, mas talvez você que está chegando aqui não saiba. Você conhece essa carenagem traseira, esse backplate? Porque sim, a placa tem um backplate. Não conhece? Então lhes apresento a RX 6600M, ou pode ser a 6600 ou 6600 XT do AliExpress, que você encontra de marcas como Jieshu, 51 RISC, Veneda, MLSE, entre outras. Olha só o que temos na RX 6600M que eu tenho aqui no meu canal. É isso mesmo que vocês estão vendo, é o mesmo backplate. E agora eu vou falar para vocês da construção dessa placa e sobre também a fabricante Biostar, né? Porque muitas pessoas vieram falar, pô, Skanda, mas você está falando aí que a Biostar é uma placa chinesa que nem as outras, mas ela é uma fabricante de Taiwan e tal. Olha, eu não sei muito a respeito da fabricante Biostar, mas assim, eu duvido muito que quem está fabricando essa RX 6600 seja realmente a Biostar, até por conta desse modelo aqui. Vamos ver o trecho da minha live abrindo essa placa e vocês vão ver ali a comparação das duas, né? É a mesma construção. Primeiramente, deixo para vocês a dissipação que você vai ter quando você abre tanto a RX 6600 quanto a 6600M. É a mesma construção, é o mesmo projeto, tudo do mesmo jeito que vem para uma, vem para outra. Isso também vale para PCB. As duas têm a mesma PCB com componentes muito semelhantes, o projeto é idêntico. Então, ao meu ver, nós temos aqui um projeto chinês comumente encontrado no AliExpress de marcas ali que vocês às vezes já conhecem, também nessa Biostar. Mas não, não posso falar que essa Biostar aqui tem um chip gráfico de uma 6600M, até porque tem como verificar isso. A numeração do chip gráfico dessa placa é 215-13, depois nós temos mais cerca de 5 zeros e 16 no final, e é de um RX 6600.
Isso é mesmo. Não é RX 6600M. No entanto, eu não gostei da data do chip gráfico. É ali 2138. Significa 38ª semana de 2021. Isso quer dizer que o chip gráfico foi manufaturado ali em setembro de 2021. Não quer dizer que a placa estava disponível nesse mês. Ela pode ter sido disponibilizada somente em, sei lá, janeiro de 2022. Mas o chip gráfico é antigo. Não gostei tanto dessa idade dele aí, não. Inclusive, o da minha 6600M é um pouquinho mais novo, é do começo de 2022. O pessoal estava reparando em live, também contei com a ajuda do GDTech, e em relação ao substrato dela, a coloração ali também que nós vemos no chip gráfico, o substrato dessa 6600 está um pouco mais escuro do que da 6600M. Tá aí para vocês, 6600, 6600M, 6600, 6600M. A coloração é realmente mais escurinha da RX 6600, o que não indica ali que ela foi usada em mineração, torrada, nem nada, nem que é usada. E simplesmente uma coisa que eu estou apontando para vocês que me deixou ali um pouco estranho a situação, inclusive junto à idade desse chip gráfico. Em relação às memórias, não posso dizer que eu vi muitas coisas. É claro que ainda sim, tem um risco de ser memória usada? Tem, mas eu não tenho a capacidade técnica de verificar se a memória é usada quando ela está nessa condição. Eu sei o que é a memória usada de mineração quando a memória já está bem baqueada. Nesse caso, não posso falar nada, então a princípio tá ok a memória, e na parte de trás da PCB da placa também, a meu ver, estava ok, a solda está bem clarinha, não tem nenhum indicativo de retrabalho ali, tá? Para mim, as dúvidas ficam realmente ali na data do chip gráfico e nessa coloração um pouco mais escura, em relação até a uma 6600M que eu tenho aqui em casa. E como eu recebo muitas perguntas do tipo, o thermalpad dessas placas, ao meu ver, segundo o que consegui pegar aqui, é de meio, tá? Tanto ali para as memórias quanto para o VRM. Achei um tamanho estranho, mas foi o que eu consegui, tanto da 6600M quanto da 6600 Biostar. Valeu? E falando sobre BIOS também da 6600M, me perguntaram se eu posso tentar colocar da 6600 na 6600M. Vou tentar fazer isso. Talvez não mude nada do meu tutorial já antigo, mas quem sabe, não é? Então essa parte de construção é complicado, tá? Se a Biostar está fabricando essa placa mesmo, que eu acho que não, mas se está fabricando mesmo, está fabricando para várias outras placas que a gente já tem costume de trabalhar praticamente um ano e meio aqui no meu canal, né? Todas as placas oriundas ali do AliExpress. Inclusive já trouxe esse tema aqui nos vídeos antigos meus, por exemplo, um RX 560D que era vendida pela Fox, pela Superframe, pela Veneda e pela Biostar. Na época da pandemia teve muita placa ali que estava com preço muito doido, tinha essa opção aqui no Brasil e aí eu mostrei pro pessoal que tinha vendido no AliExpress do mesmo modelo da Biostar por um preço muito mais acessível. E também tem essa RTX 3070 Biostar aqui, que esse modelo é idêntico a uma ML-LSE vendida também via AliExpress. Então não é só sobre o modelo 6600 que eu estou falando aqui, tá? Eu acho que se trata do geral da maior parte dessas placas baratas da Biostar. Eu não acredito que ela está fabricando, provavelmente são projetos de outra fabricante, white label, que eu não vou nem tentar arriscar, mas não deve ser dela. E isso quer dizer que a placa é péssima, é ruim, não deve ser comprada? Olha, isso vai depender mesmo de você, do seu comprador. Você acabou de ver um vídeo aqui colocando todos os pontos da placa para vocês, e você tem que comparar também a relação de preço, né? Por exemplo, da Biostar, que custa R$1.000 se tiver promoção, contra uma RX 6600 das pedras da ASRock custando 1.200. Você pagaria 200 a mais para a ASRock? Muitas pessoas sim, e estão comprando ela, inclusive deixo aqui para vocês o link na descrição. Mas se não, se você ainda achou aceitável, também tem o link na descrição, caso ela esteja 1.000. Esse valor de 1.300 não vale a pena. Agora, eu não posso chegar aqui e falar para vocês que é uma bosta, que não comprem, porque a 6600M, para quem trabalha com AliExpress que nem eu, é uma das placas que eu mais fomentei para o pessoal dar uma olhada nela. Eu comprei mais ou menos nessa época do ano passado, né, mês 11 de 2022, o pessoal ficou muito louco por a 6600M, naquele preço que ela estava de cerca de 700, 800 reais, com risco de tributo de quê? De 150, 180, que ficava mais ou menos em 1.000 no final das contas. E o pessoal comprou bastante da 6600M e é uma placa que não tem muitas reclamações, isso eu posso falar para vocês. Comparando de unidades vendidas de 6600M que eu tenho conhecimento, que é coisa de mais de 10.000, tá? E pegando o índice de reclamações que eu vejo de problemas de projeto, de placa parando de funcionar, eu acho que o número é bem pouco. Então não poderia eu aqui falar para você, não compra porque é ruim, mas aí eu também já indiquei a 6600M. Estou mostrando para vocês só que essa é a mesma placa que estava no AliExpress. Portanto, resumo de tudo aqui. RX 6600 Biostar. Um RX 6600 do AliExpress agora no Brasil, já que o remessa conforme nos impede de comprar elas diretamente do site. E é isso.
Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, comente, deixe o like e quem sabe com muitos comentários, esse vídeo alcançando muitas pessoas, eu consigo fazer vídeos de outros modelos meio estranhos do Brasil, trazendo aqui para vocês para ver se vale mesmo a pena ou não. Mas isso eu preciso de apoio do pessoal. Então, se quiser, apoia aí, deixando seu like na descrição, participando das lives. Tem promoção no AliExpress ainda hoje e depois voltamos também no dia 23 com Black Friday, tanto no AliExpress quanto no Brasil. A gente se vê na próxima. Valeu, falou e tchau!